Olá, eu sou o professor André Adriano, estamos trabalhando Direito Penal Militar. Neste encontro de parte especial falaremos aí dos crimes contra a administração da Justiça Militar. Ele é o último título do livro 1. Nós estamos no livro 1 da parte especial do Código Penal Militar. Só lembrando, para nos localizar, o Código Penal Militar ele tem uma grande divisão que o divide em parte geral, que são os pressupostos de punibilidade, teoria do crime, teoria da pena, e uma parte chamada de parte especial. A parte especial é aquela que traz os crimes em espécie. Ah, por isso o nome especial? Sim, por isso o nome especial. E por ser um ramo muito específico, a parte especial se divide em duas. Temos o livro 1, que é o que nós estamos trabalhando nesse módulo, que são os crimes praticados em tempo de paz. E o livro 2, que são os crimes praticados em tempo de guerra. Então aí nós temos dois livros. A maioria dos nossos concursos se preocupam com o livro 1, que já é bem extenso. Veja, nós estamos aqui no artigo 354, é o último artigo da parte especial no que se refere ao livro 1. E nós estamos no título 8, só para nos localizar também. Esses títulos trazem a divisão de bens jurídicos, aqueles valores protegidos pela norma penal. E o último valor protegido pela norma penal, e aqui é legal que é igualzinho ao Código Penal comum, que nós já estamos mais acostumados. O último grande tópico trabalhado lá, crimes contra a administração, no caso, nosso último aqui, crimes contra a administração da Justiça Militar. Ah, no Código Penal é só da Justiça. Sim, lá a Justiça como um todo. Aqui, especificamente a nossa Justiça Militar, que é aquela que processa, que é responsável por apurar os crimes militares. São poucos artigos, aí é um dos menores títulos, do artigo 340 ao artigo 354, para facilitar nosso diálogo. Como nós fazemos? Nós vamos projetar os artigos, trabalhar em cima deles, porque como que são cobrados, e as bancas aqui são meio parecidas, tanto CESP, VUNESP, a ideia delas é bem parecida. A CESP, lógico, é o nosso principal foco, mas como que se costuma cobrar? Primeiro, descrevendo situações fáticas e tentando ver se o aluno sabe em qual crime aquela situação se encaixa. Essa é uma forma. Outra, comparando com o Código Penal comum para saber se o aluno sabe a diferença do crime militar para o crime comum. E além disso, entram casos de aumento, diminuição de pena, lembrando algo importante, não há questões, é raríssimo uma prova que te cobra a quantidade de pena. Qual que é a pena do crime tal? Não é comum. Quando nós falamos de máximo, mínimo, eventualmente você tem que tomar cuidado com aquelas que têm penas diferentes. Só lembrando, no Código Penal Militar, diferente do Código Penal comum, ele tem uma variedade muito maior de penas. Tem suspensão como pena principal, além das penas acessórias. No Código Penal nós temos 3. Temos a pena privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. Sendo que a restritiva de direito, ela não aparece normalmente nos crimes, só no crime de lei de drogas, no artigo 28. No resto é pena de prisão ou multa. E só no Código Penal Militar já tem uma variedade um pouco maior. E isso, quando aparece algo diferente de reclusão e detenção, aí merece nossa atenção. Mas vamos lá, vamos aí para o nosso primeiro artigo 340 dos crimes contra a administração da Justiça Militar. Aqui, como nós estávamos conversando, esse é nosso título de trabalho, o último título do livro 1. O último título do livro 1. E o primeiro crime é recusa de função na Justiça Militar. Aqui começa um pouquinho diferente, é um crime que nós não temos correlato no direito penal comum. Esse é a recusa de função que só se aplica aí na Justiça Militar. E aqui então a nossa conduta, o verbo é recusar o militar. Recusar o militar. Ah, e esse assemelhado aqui, olha, esse assemelhado você risca da sua mente, ele não existe mais. Então você pensa, o crime é recusar o militar. O que? Ele vai recusar uma função. Qual a função? A de exercer função que lhe seja atribuída na Justiça Militar. Ele, por exemplo, é chamado para ser julgador, para ser acusador, algo do gênero, para ser testemunha, não importa. Qualquer tipo de função que ele vai empenhar no âmbito da Justiça Militar, e ele se recusa, obviamente, sem motivo legal. Imagina, ele vai ser testemunha contra o filho? Não, ele tem alguns motivos legais que a justificam. E aqui, por ser um crime menos importante, menos grave, eu não tenho prisão. Veja só, eu vou ter só a pena de suspensão, que eu havia dito, penas diferentes, suspensão do exercício do posto ou do cargo. Na sequência,
Na sequência, nós temos aí o crime de desacato. Ah, mas André, eu vi no capítulo anterior, eu tenho lá 3 desacatos, então aqui dá para pedir música em programa de TV, porque são 4 desacatos no Código Penal Militar. 4, sim. No título anterior, que são os crimes contra a administração em geral, nós temos 3 desacatos. Desacato contra superior, desacato contra militar e desacato contra civil exercendo função no âmbito militar. Só que aqui eu tenho um desacato específico, porque, lembra, é o bem jurídico, nós estamos falando aí do bem jurídico, então nós temos o desacato em relação à justiça militar. Veja na tela aí. Então, nosso desacato aqui é correlacionado à justiça militar. Então, é desacatar uma autoridade judiciária militar no exercício da função. Então, aqui, a diferença dos demais desacatos é a nossa autoridade, a vítima. Então, aqui, diferente do desacato, é simplesmente a vítima. A vítima é o principal. A vítima é uma vítima específica, é uma autoridade judiciária. Só lembrando, desacatar significa menosprezar, reduzir a importância, tratar mal, ofender, qualquer tipo de conduta que ofenda essa autoridade judiciária militar. E lógico, esse desacato, essa ofensa tem que ser no exercício da função, ele está lá trabalhando, ou em razão dela, em razão dessa função exercida. Na sequência, um crime chamado de crime de coação. Crime de coação, olha que nome, é coação. Coação é qualquer maneira de forçar alguém a alguma coisa, mas aqui a coação nos exige violência. Então, a conduta é sempre que eu estou estudando direito penal, eu foco nos meus verbos. Então, usar violência ou grave ameaça, aqui é o indiferente. Com fim, eu tenho fim próprio. Esse daqui, alguns doutrinadores chamam de dolo específico ou simplesmente um elemento subjetivo específico do tipo. Então, usar de violência ou grave ameaça. Com o fim, ou seja, eu tenho um objetivo próprio de favorecer o interesse próprio alheio. E contra quem eu uso essa violência ou grave ameaça? Contra alguém que atue aí na justiça militar, seja uma autoridade, seja uma parte. E aqui, autoridade e parte, como você pode notar, são só exemplos. Porque na sequência diz, olha, qualquer outra pessoa que funciona ou é chamado a intervir. E aqui não é só na justiça militar na parte final, mas no inquérito que antecede o inquérito penal militar ou no processo administrativo. E aqui eu tenho uma pena de prisão, de reclusão aí de até 4 anos, além da pena correspondente à violência, se houver violência. Ah, que violência, André? Por exemplo, lesão corporal, caso haja violência. Se for ameaça, só ameaça, joinha. Na sequência, vamos aí à denunciação caluniosa. E aqui, mais uma vez, esses crimes que passaram, nós temos só no Código Penal Militar. Os 3. Ah, o desacato tem no Código Penal Comum. Sim, no Código Penal Comum tem um desacato, artigo 331. No Código Penal Militar tem 4 desacatos, contra superior, contra militar, contra civil e contra a autoridade judiciária. Aqui, nós começamos o capítulo dos crimes, então, contra a administração da justiça militar, já com crimes típicos. A coação é típico, a recusa de função e o desacato específico da justiça militar. Agora nós vamos para um que é bem parecido, que nós já conhecemos um pouco a ideia, mas qual que é a diferença? A diferença é que a vítima e a ofendida é a justiça militar. Veja na tela. Então, aqui, a denunciação caluniosa, a ideia é muito parecida, só que é mais simples, né? Denunciação caluniosa é você denunciar alguém através de uma mentira. Como assim? Você vai dar causa a alguma coisa, já chego nessa coisa, contra alguém, imputando-lhe crime sujeito à jurisdição militar de que o sabe inocente. Então, dar causa, dar início, fazer iniciar. O que? Um inquérito policial ou um processo judicial militar. Então, a denunciação caluniosa é você utilizar de uma acusação falsa de que alguém praticou um crime, esse crime sujeito à jurisdição militar, sabendo que essa pessoa é inocente. Calúnia, nós temos crime próprio de calúnia, que é imputar falsamente alguém fato definido como crime. Então, o que eu faço aqui? Eu não só imputo falsamente um fato definido como crime a alguém, mas eu faço isso de maneira a ofender, e aqui eu tenho 2 vítimas. Eu tenho a vítima aqui, a pessoa física contra quem será instaurado o inquérito ou processo, e também a justiça militar. Porque quando eu tenho só a pessoa física de vítima, eu tenho o crime de calúnia. Só que aqui o crime é mais grave. Por quê? Porque eu chamei, ainda eu dei trabalho para a justiça militar. E eu fiz a justiça militar atacar essa pessoa vai ter que contratar advogado, todo um trabalhão, né?
Olha que questão. E esse crime aqui ele é bem parecido com o do Código Penal. Ele muda o quê? Eu tenho menos critérios, menos requisitos para a realização do crime. Basta o inquérito policial ou processo judicial militar. Lá no Código Penal Comum, no artigo 339, tem muito mais exemplos aí de elementos. Então, só comparativamente, a ideia é a mesma. Eu dou causa à movimentação da justiça criminal, seja na fase de inquérito, seja o processo, contra alguém que eu sei que é inocente. Eu faço essa pessoa ser processada, mas eu sei que essa pessoa é inocente. Isso é grave, tanto que a pena é muito mais alta que a pena da mera calúnia. E além disso, assim como no Código Penal Comum, veja aí na sua tela, eu tenho um agravamento de pena se o agente, quem que é o agente? Sempre que você vê agente em direito penal, esse daqui é o réu, o meu criminoso, né? Se o agente usa de anonimato ou de nome suposto. Anonimato, ele não se identifica o nome suposto. Só lembrando, agravado em quanto, André? O artigo 73 do Código Penal Militar vai me trazer os paradigmas de aumento de pena quando a lei não diz. Vamos ao próximo. Aqui, seguindo um pouco a ordem do Código Penal Comum, vamos aí para comunicação falsa de crime. Comunicação falsa de crime. Aqui é bem parecido com o Código Penal Comum. Ela provocar a ação da autoridade. Qual autoridade? A autoridade responsável por processar ou investigar alguém, comunicando-lhe a ocorrência de crime sujeito à jurisdição militar, que sabe não ter se verificado. E olha a diferença de pena bem menor, né? Ó, anterior aqui reclusão de 2 a 8, aqui a pena bem menor. Então eu vou comunicar a existência de um crime, provocando a ação de autoridade, e eu sei que esse crime não se verificou. Então aqui, cuidado, olha. E se eu não sei? E se eu acho que teve o crime, eu chamo a polícia? Isso é comunicação falsa de crime? Não. Isso eu estou em dúvida. Eu ouço lá os vizinhos, o vizinho gritando e a vizinha chorando. Eu chamo a polícia. Ah, não aconteceu nada. Estavam brincando, jogando videogame. Comunicação falsa de crime? Não. Eu não sabia. Aqui eu tenho que ter certeza. Eu sei que o crime não existiu, que o crime não se configurou. São coisas diferentes. Agora, note, falta uma coisa, né, quando você lembra do crime do Código Penal Comum. O que falta lá no artigo 340 do Código Penal Comum? Comunicação falsa de crime ou contravenção, lá no Código Comum. Aqui não tem contravenção, porque no âmbito militar não tem contravenção penal. Ah, é por isso, é por isso. Então não se preocupe, porque no âmbito militar simplesmente não tem a nossa contravenção penal. Joia? Vamos seguindo então. E aqui, por que ele é tão menos grave? Porque note aqui, qual que é a vítima desse crime? Qual que é a vítima desse crime? Pessoa física e a justiça militar. Não, André, não, lógico que não. A pessoa física não é vítima desse crime. Olha a diferença aqui. Por que ele é menos grave? Eu provoco a ação da autoridade comunicando a ocorrência de um crime sujeito à jurisdição militar que sabe não ter se verificado. Quem que praticou o crime? Eu não digo. Por isso que a denunciação caluniosa é mais grave, porque aqui, olha, eu aponto alguém. Na comunicação falsa eu só aponto um crime, mas não digo o santo. Eu falo o que aconteceu, mas não sei quem foi. Ah, alguém matou alguém, mas não sei. Olha, aconteceu homicídio, mas não sei quem foi. Aí por isso que esse crime tem uma pena tão inferior. Próximo. Aqui é o crime do maluco, né? A autoacusação falsa. E veja que aqui também segue a ordem até quase os artigos são os mesmos, né? No Código Penal Comum é 339, 340 e 341. É essa ordem mesmo. Aqui também. Autoacusação falsa. É a conduta daquele, sempre lembra. Vamos buscar os verbos. Acusar-se, ou seja, imputar a si próprio de um crime sujeito à jurisdição militar. E esse crime, ou ele não existiu, ou ainda ele foi praticado por outrem. Então aqui eu tenho um ou, só cuidado aqui, tá? Pode ser tanto um quanto o outro, não precisa necessariamente ser um crime inexistente e praticado por, não, ou inexistente ou praticado por outro. E eu vou me acusar logicamente perante a autoridade, não é? Eu não vou falar para o espelho, ó, eu matei uma pessoa. Não, eu estou me acusando de um crime obviamente militar, senão isso vai virar um crime comum lá do Código Penal, de um crime que não existe ou que foi praticado por outrem. Como assim, André? Para que serve isso? Para que serve isso? Qual que é a ideia? Nós temos algumas pessoas que têm privilégios pessoais. Ah, por exemplo,
Algumas pessoas que, se praticarem crime contra determinadas pessoas, não são puníveis. Então eu vou lá e minha esposa praticou crime contra alguém, ela é punível, eu não sou, eu vou lá e tomo o lugar dela. Ou simplesmente eu para esconder um crime maior, eu me acuso de um crime menor. Como assim? Então, vamos lá, já sou suspeito de ter matado alguém lá em Minas Gerais. Aí, nessa data, eu chego na delegacia e falo, eu preciso confessar, na data tal, no dia tal, o que, que eu fiz? Eu subtraí o celular de fulano. Subtrair para provar o quê? Qual que é a minha... Olha, eu tô querendo ser condenado por um furto, que tem uma pena pequenininha, para fugir de um homicídio, que tem uma pena bem razoável, 6 a 20 anos. Olha, a tática é possível? Olha, a criatividade humana não tem limites. Então, aqui pode entrar qualquer tipo de conduta. Na sequência, vamos ao próximo. Este daqui também, parecido com o Código Penal comum, é o falso testemunho ou falsa perícia. Falso testemunho ou falsa perícia. Como assim, André? Então aqui é a nossa conduta, nós temos 3 núcleos aqui, é o fazer, veja, acabei de falar, eu sempre busco os verbos, fazer, negar ou calar. São os 3 verbos. Então, como assim fazer? Fazer uma afirmação falsa. Esse é o verbo, a conduta número 1. Eu faço uma afirmação falsa. Conduta número 2, eu nego a verdade, conduta número 2. Ou eu calo a verdade, eu fico quietinho, conduta número 3. Obviamente, eu calo propositadamente. Eu sempre preciso, nesses crimes, de dolo. Dolo, que é a junção de conhecimento mais vontade. Eu preciso saber que estou mentindo e querer mentir. Se eu esqueci e por isso eu calei, ou se eu estou confuso e por isso eu estou enganado, faço uma afirmação falsa, isso não é crime, não é crime. E onde que eu faço essa afirmação falsa? Em inquérito policial, em processo administrativo ou judicial militar. Então, seja que eu tenho 3 opções, o inquérito policial, processo administrativo ou processo judicial, mas todos no âmbito aí da justiça militar, isso que é o importante, isso que é o relevante. Com um detalhe aqui, para facilitar, olha só, é falso testemunho ou falsa perícia. Então dá para a gente separar aqui, na verdade, olha, em dois grupos. As testemunhas e os peritos. Sendo que o tradutor e o intérprete são espécies de peritos. Por quê, André? Olha só, pensa comigo. O que a testemunha tem que ela traz para o processo? Um conhecimento de fato, um conhecimento de fato. E o perito, ele traz um conhecimento técnico. Então, o tradutor e o intérprete são espécies de perito. A diferença é que o tradutor, ele faz a tradução por escrito, o intérprete faz ali ao vivo, a pessoa que não entende a língua, etc. e tal. Então, aqui, e olha a diferença do crime comum lá do Código Penal. Falta aqui o contador, né? Falta o contador. Então, no âmbito militar, o contador pode mentir? Não, o contador não deixa de ser um perito, só faltou o exemplo, mas o contador ele é muito menos recorrente aí no âmbito militar. E aqui também eu tenho aumento de pena, e aqui está certinho, ó, causa de aumento de pena. Por que aumento de pena? Porque o aumento é proporcional. Se fosse um novo parâmetro punitivo, seria chamada qualificadora. Se o crime é praticado mediante suborno, eu tenho um crime mais grave. E eu tenho a hipótese, igualzinho ao Código Penal, de retratação. Como assim retratação? Diz lá, olha, o fato deixa de ser punível se antes da sentença o agente se retrata ou declara a verdade. Vem aqui comigo para você entender. Então é o seguinte, qual que é o objetivo desse crime? Que não haja afirmações falsas e as pessoas não deixem de levar conhecimentos verdadeiros ao processo. Esse é o objetivo do crime. Agora imagina, se naquele processo a pessoa que levou o conhecimento falso até a sentença ir lá e falar, não, juiz, desculpa, é o seguinte, eu menti, ou aquele conhecimento não é falso, ou eu deixei de falar a verdade, eu fugi da verdade. Se de qualquer modo eu fiz isso, eu fugi do fato, eu fugi da verdade, e eu levo esse conhecimento correto para o juiz, ainda antes da sentença, a lei fala, você não será punido. Você não vai receber pena porque você, antes do final do processo, antes de trazer efeitos deletérios para a justiça criminal, você foi lá e se retratou. Então você tem o benefício da extinção da punibilidade. Isso é igualzinho no Código Penal, só que toma cuidado com isso. Veja aqui na lousa rapidinho. Olha só. Porque nós temos 2 questões. Olha, a primeira questão é, eu tenho o processo número 1.
Esse processo número 1 é o processo que está rolando, aí eu sou lá testemunha, e aqui eu fiz a afirmação falsa. Faz uma afirmação falsa, beleza. Eu tenho, durante este processo até a sentença, eu tenho este prazo aqui para me retratar. Esse será o prazo da retratação. Ah, mas André, por que você está fazendo esse desenho? Porque, cuidado, quando eu faço essa afirmação falsa, o juiz, percebendo que é afirmação falsa, ele pode determinar a realização de um processo número 2. Qual o processo número 2? É o processo que vai apurar o crime de falso testemunho. É o crime de falso testemunho. Esse é o processo de número 2. Olha que interessante. E aí, a questão às vezes vai te levar, e se você se retratar neste processo antes da sentença? Não me importa quando vem a sentença nesse processo. Pode ser antes, pode ser depois, não me importa. Só me importa o processo onde eu menti. O segundo processo, que foi gerado pelo crime de falso, ele é indiferente para a minha prova. Ele não faz qualquer diferença para a retratação. Eu preciso me retratar no âmbito do processo número 1, onde eu menti. Joia? Então vamos lá, vamos voltar aí nossa tela. Então a retratação, nosso falso testemunho, o fato deixa de ser punível se antes da sentença o agente se retrata ou declarar a verdade antes da sentença. Essa sentença que se dá onde? No processo onde ocorreu o falso testemunho. Onde ocorreu o falso testemunho. Próximo. Corrupção ativa de testemunha, perito ou intérprete. Aqui é uma espécie, é uma corrupção ativa. Se é uma corrupção ativa, significa que é do particular, da testemunha, do perito ou do intérprete. É uma corrupção especial. André, no Código Penal Militar tem corrupção ativa comum? Tem a corrupção ativa comum no título 7. Aqui é uma corrupção ativa específica, só praticável pela testemunha, pelo perito ou pelo intérprete. E veja que interessante, aqui eu tenho, diferente do Código Penal comum, a corrupção no âmbito militar, ela tem a conduta de dar. Então, se eu der, atendendo a um pedido do funcionário público, eu pratico corrupção ativa. Então, muito cuidado. Dar no âmbito militar é crime. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer vantagem. E aí aquelas pessoas específicas, testemunha, perito, tradutor ou intérprete, a mesma redação anterior, para fazer uma afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, tradução ou interpretação em inquérito policial ou processo administrativo ou judicial militar. Ainda que a oferta não seja aceita. Ainda que a oferta não seja aceita. E veja que interessante. Esse daqui ele é um complemento do crime anterior, só que ele recebe um nome que o Código Penal Comum não tem. No Código Penal Comum, esses crimes estão no artigo 342, que é o falso testemunho e a falsa perícia, e esse complemento no 343. Só que esse aqui não tem nome no Código Penal Comum. No Código Penal Militar eu tenho aí um nomezinho. Olha que interessante, que é a corrupção ativa. Joia? Vamos à próxima. Esse daqui é crime exclusivamente militar. Publicidade opressiva. Olha que interessante. Fazer aí, seja por qualquer meio de comunicação viável, imprensa, rádio ou televisão, antes da intercorrência da decisão definitiva em processo penal militar, um comentário tendente a exercer pressão sobre declaração de testemunha ou laudo de perito. Esse crime, então, a publicidade opressiva, quer proteger aí aquelas pessoas, seja a testemunha que leva um conhecimento fático, seja o perito que leva um conhecimento técnico, quer proteger essas pessoas do quê? Protegê-las de pressão realizada através da mídia. E aqui, quando fala assim imprensa, eu posso incluir os meios eletrônicos, aí não é só a imprensa escrita, diz imprensa genericamente, imprensa, rádio ou televisão. Então, se eu, antes de sobrevir a decisão definitiva é a decisão com trânsito em julgado, aquela decisão final. Antes disso, se eu fizer um comentário para exercer pressão na testemunha ou perito, eu tenho aí a prática do crime. Então, esse crime é específico, só tem, olha que interessante, só tem no Código Penal Militar. Próximo,
Desobediência à decisão judicial, aqui é a mesma ideia do Código Penal, é uma espécie de desobediência. Eu tenho a desobediência genérica no título 7, aqui é a desobediência específica. Eu deixo sem justa causa de cumprir uma decisão militar. Aqui é da Justiça Militar, aqui é uma decisão específica da Justiça Militar que eu deixo de cumprir. Então, deixar de cumprir decisão da Justiça Militar. E se for qualquer outra ordem legal, aí é a desobediência genérica do título anterior. Aqui eu preciso que seja da Justiça Militar. E aqui a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. E aqui eu tenho algumas especificidades que eu vou acrescentar no seu material aí, mas na aula aqui a gente não precisa desenvolver tanto, que não aparecem tanto, mas esses parágrafos eu incluo no seu material aí o que dizem esses artigos, a questão de medida de segurança, que a desobediência por aquelas pessoas, a medida de segurança é aplicável àquela pessoa que não pratica crime, mas aí que é o inimputável, são questões específicas. E para já concluindo aqui nosso favorecimento pessoal, já nos encaminhando para o fim, favorecimento pessoal, o que é? Isso daqui é igualzinho ao Código Penal, favorecimento pessoal é auxiliar a subtração da autoridade, em relação à autoridade, ao autor do crime militar, que é combinado na pena de morte ou de reclusão. São os crimes mais graves, obviamente. E aqui eu tenho hipótese privilegiada. Se o crime que a pessoa está fugindo é punido com detenção, impedimento, suspensão ou reforma. Então, olha que interessante. Se eu ajudo a pessoa, favorecimento pessoal, favorecimento pessoal, qual que é a ideia? Ajudar alguém a fugir da polícia. Basicamente isso. Obviamente, contexto militar é fugir da justiça militar. Joia. Agora, se ele está fugindo de um crime grave, que tem pena de morte ou pena de reclusão, eu tenho o crime do artigo 350. Agora, se ele está fugindo de um crime menos grave, que tem as outras penas, detenção, impedimento, suspensão, reforma, aí é um crime privilegiado, com uma pena menor. Com um detalhe, olha aí na tela, assim como no Código Penal, eu tenho isenção de pena, ou seja, se quem presta o auxílio é o CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, o criminoso não recebe pena. Né? Não vou esperar que a mãe ajude, entregue o bandido à nossa polícia judiciária. Aqui na sequência, o outro lado do favorecimento, que é o favorecimento real. O favorecimento real, a diferença é óbvia. O favorecimento pessoal eu faço com que a pessoa fuja. Aqui eu presto ao criminoso, obviamente, não é caso de coautoria ou receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Então eu deixo, por exemplo, que ele deixe lá na minha casa, que ele deixe o carro que ele subtraiu em casa, para assegurar a posse daquele carro. Isso é o favorecimento real. Duas coisas importantes. Primeira coisa importante, não tem aquela exclusão da punibilidade do CAD. Não interessa, aí a mãe não pode ajudar a ficar com os bens. Segunda coisa importante, aqui eu não posso ser coautor do crime nem receptador. Como assim? Coautor é aquele que pratica junto. E receptador é aquele que vai receber a coisa e vai ter um lucro em cima da coisa. Aqui no favorecimento real, eu estou só dando uma ajuda para o criminoso para ele garantir a posse da coisa. Eu não posso ganhar nada com isso. Joia? Vamos lá. Próximo. Artigo 352. Inutilização, sonegação ou descaminho de material probante. Inutilizar é tirar a utilidade, aqui total ou parcialmente. Sonegar é não entregar. Não entregar quando eu devia. E dar descaminho é perder autos é a representação física do processo, um documento ou qualquer objeto que tenha valor probante, ou seja, que sirva para provar alguma coisa no âmbito judicial. E, logicamente, quem faz isso é aquele que tem a guarda ou recebe esse documento, esses autos ou objeto para exame. Obviamente, aqui, este do caput é uma conduta que tem dolo. Eu perdi não sem querer, eu perdi porque eu quis. Eu destruí porque quis, escondi porque quis, soneguei ou faço perder porque quis. Crime mais grave, um pouco mais grave. Agora, se eu fiz sem querer, ou seja, se foi em razão de culpa, aquela famosa infração de um dever de cuidado, aí eu tenho uma hipótese menos grave. Mas lembra, cuidado aqui, eu posso perder culposamente, eu pratico o crime. Seguindo, exploração de prestígio, penúltimo crime é exploração de prestígio, que é explorar, é solicitar ou receber dinheiro ou utilidade a pretexto de influir em juiz, órgão de Ministério Público, funcionário de justiça, perito, intérprete ou testemunha na justiça militar. Como assim? Esse é parecido com o tráfico de influência, só que
Qual que é a ideia? Aqui eu estou vendendo alguém que funciona na justiça militar, é simplesmente isso. Explorar prestígio é falar, olha, me dá um dinheirinho que eu te ajudo a resolver seu problema na justiça. Então a diferença para o crime do título 7, que é o tráfico de influência, é que na exploração de prestígio, o que eu tenho? Eu estou vendendo um funcionário da justiça, um funcionário responsável pela justiça, ou um juiz, e aqui eu tenho o órgão do Ministério Público, que é o promotor, um perito, o tradutor, qualquer pessoa aí da lista que atue na justiça criminal. Com uma causa de aumento de pena aí que vem no parágrafo único, igual do Código Penal. Qual é? Veja na tela. A pena será aumentada de 1/3 se aquele agente que vende o funcionário público alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também é destinado a qualquer das pessoas. Então, se o cara pede dinheiro e fala, olha, parte do dinheiro é para o perito, aí eu tenho um aumento de 1/3. Ou parte do dinheiro é para testemunha, ou para o juiz, ou para o funcionário, para qualquer um, eu tenho a pena mais 1/3. E nosso último crime aqui, desobediência à decisão, e aqui é igual, quase igual, né, do Código Penal, só que lá o 359 do Código Penal Comum, desobediência à decisão sobre perda ou suspensão de atividade ou direito. André, a gente acabou de ver esse crime. Não, aqui é desobediência genérica à decisão judicial. Aqui é desobediência a um tipo de decisão judicial. É aquela que determina a perda ou a suspensão de atividade ou direito. Então essa é uma terceira desobediência. Tem a desobediência genérica, desobediência de decisão judicial, também genérica, e aqui a desobediência de um tipo de decisão judicial. Qual a decisão judicial? Aquela que impede de exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus, por meio de suspensão ou privação pela justiça militar. Joia? Vamos fazer nossas questões aí para ver se ficou claro. Primeira, aí, VUNESP 16, assinale a alternativa correta no que diz respeito aos crimes militares contra a administração da justiça militar. A. Acusar-se perante a autoridade de crime sujeito à administração militar praticado por outro é fato atípico. Atípico não, a gente viu, isso é crime. Crime de autoacusação falsa. Não. B. O militar que se acusar perante a autoridade de crime sujeito à justiça militar inexistente não incorre em crime em razão da atipicidade. Atipicidade quer dizer, não tem a previsão? Não. Lógico que tem a previsão, está errada. C. Provocar ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime sujeito à jurisdição militar, só caracteriza o crime militar de comunicação falsa de crime se o autor da conduta sabe que o crime não se verificou. Perfeita, essa daqui é a alternativa correta, perfeita, é o tipo legal. D. Como eu disse, eu preciso ter certeza que esse crime não ocorreu para praticar o crime. D. O crime de falso testemunho ou falsa perícia deixa de ser punível se antes de iniciada a execução da pena a gente se retrata. Não, não é antes de iniciada, está errado, é antes da sentença. E o soldado de polícia militar da ativa que durante o serviço inovar artificiosamente na pendência de processo civil administrativo, o estado de lugar de coisa de pessoa com fim de induzir o erro, correrá no crime militar de fraude processual. Não, veja, não tem esse crime no Código Penal Militar, só no Código Penal Comum, então não é um crime militar. Joia, próxima. Analise as proposições abaixo, essa maneira correta. A. No crime de recusa de função militar, cujo sujeito ativo é militar ou semelhado, a recusa torna-se atípica para este último, desde que haja motivo legal para tanto. Errada, não tem mais o assemelhado, né? Já falei durante essa conversa. B. Atualmente, a única hipótese de presença de assemelhado é a que recusa de função de justiça militar. Está errado, não tem mais assemelhado. C. No crime militar de desacato à autoridade judiciária, o IPM pode ser dispensado salvo diligência requisada pelo Ministério Público. Tá certa, tá certa. No crime de lesão corporal, de desacato à autoridade judiciária militar, o 341, só não precisa, em regra, do inquérito policial. Ele pode ser, então, dispensado, salvo se o titular da ação, o Ministério Público, que quiser a elaboração desse inquérito. E a última aí que está errada, no crime militar de coação, que nós vimos agora há pouco, se da violência decorre lesão corporal, está absorvida. Não, o próprio tipo fala, essa será punida autonomamente. O que é absorvida é a ameaça. Vamos à próxima. Analise as proposições abaixo. A. Aquele que der causa à instauração de um conselho de justificação, em que uma investigação administrativa contra alguém imputando o cometimento de falta administrativa de que o sabe inocente, comete o crime militar de denunciação caluniosa. Não, lá diz é processo administrativo, né? Não é investigação administrativa. B. A comunicação falsa de crime cuja pena é de detenção de 30 dias até 6 meses inclui-se na categoria de infração de menor potencial ofensivo. Não, não tem infração de menor potencial ofensivo no âmbito militar, não aplica o GCRIM. C. No crime de falso testemunho ou falsa perícia, a retratação do agente é condição resolutiva da punibilidade.
Correto, corretíssimo, nós vimos lá, extingue a punibilidade. E D, no crime de favorecimento pessoal, se quem presta auxílio é ascendente, descendente, tutor ou curador do criminoso, fique isento de pena. Tá errado, é só o CAD, é o que? Ascendente, descendente sim, mas curador ou tutor, não. Bem, eram essas nossas questões, bons estudos.